brilham mais do que milhares de galáxias juntas, e ainda assim continuam sendo um mistério. Este audiolivro te acompanha durante 2 horas em uma viagem pelos quasares, os faróis mais poderosos do universo. Objetos tão distantes que nos mostram o passado remoto do cosmos e tão extremos que desafiam nossa compreensão. O que são realmente? Como podem gerar tanta energia a partir de um ponto tão pequeno? Um passeio relaxante por um dos fenômenos mais impressionantes do espaço, onde cada dado ilumina um segredo do universo profundo. Em sua essência, um quasar é um núcleo galáctico extremamente brilhante, alimentado por um buraco negro supermassivo que devora a matéria. Esse processo gera uma quantidade colossal de energia, equivalente à produção de milhares de estrelas. Imagine uma fogueira que emite luz tão intensa que pode ser vista a bilhões de anos-luz de distância. Essa é a magnitude da energia que os quasares produzem. Mas como podemos ver algo tão distante? A resposta está na luz. Os quasares emitem radiação em diversos comprimentos de onda, desde rádio até raios-x, o que nos permite detectá-los com potentes telescópios. A história da descoberta dos quasares é tão intrigante quanto os próprios objetos. Na década de 1960, astrônomos estavam perplexos diante de uma série de objetos celestes que não se encaixavam nas categorias conhecidas. Eram fontes de rádio que pareciam estar a distâncias incríveis. O que eram? Estavam enviando mensagens de outra galáxia? Com o tempo, perceberam que eram quasares, e isso mudou completamente nossa compreensão do universo. Mas, em que os quasares se diferenciam das galáxias normais? Enquanto uma galáxia pode ser um lar para bilhões de estrelas, um quasar é a manifestação de um buraco negro devorando matéria a um ritmo frenético. É como comparar uma cidade tranquila com um farol de luz brilhante no meio da escuridão. A energia de um quasar é tão intensa que supera a de muitos outros objetos no universo. O processo que gera essa energia é um espetáculo físico impressionante. Quando o buraco negro atrai matéria, esta se aquece a temperaturas extremas antes de ser devorada, liberando energia na forma de luz e radiação. É uma dança cósmica de forças, onde a gravidade e a matéria se combinam para criar uma das maiores maravilhas do universo. Mas, por que é importante entender como funcionam os quasares? A relação entre os quasares e os buracos negros supermassivos no centro das galáxias é fundamental para compreender a evolução do universo. Cada vez que observamos um quasar, estamos olhando para o passado, para tempos em que o universo ainda era jovem. É como se os quasares fossem janelas para a história da formação de galáxias. Cada um deles nos conta uma história sobre a vida e a morte dos grandes buracos negros que os alimentam. Os quasares não são um fenômeno único. Existem vários tipos, cada um com características distintas. Alguns são mais brilhantes em rádio, enquanto outros são opticamente intensos. Essa classificação é essencial para os astrônomos, pois lhes permite categorizar e estudar esses corpos celestes de maneira mais eficaz. Mas, o que significam essas diferenças para nossa compreensão do cosmos? A influência dos quasares na formação de galáxias é outro aspecto crucial. À medida que os quasares emitem energia, podem afetar o ambiente ao redor, influenciando a formação de novas estrelas e galáxias. Assim, os quasares não são apenas faróis de luz, mas também agentes de mudança no vasto universo. Isso nos leva a perguntar: como realmente moldaram a estrutura do que conhecemos hoje? O papel dos quasares no contexto do universo é imenso. Eles estão a distâncias tão longínquas que sua luz viajou bilhões de anos para chegar até nós. Isso significa que observamos o universo como era no passado, o que oferece pistas essenciais sobre sua evolução e expansão. Como esses corpos distantes se relacionam com a história do universo e seu futuro? Os quasares também desempenham um papel importante na época de reionização, um período crucial na história do universo. Durante essa fase, a radiação emitida pelos quasares ajudou a ionizar o hidrogênio do espaço, permitindo que a luz viajasse mais livremente. Compreender esse processo nos oferece uma visão mais clara de como as primeiras estrelas e galáxias começaram a se formar. Mas que outros segredos os quasares podem nos revelar sobre o universo primitivo? A observação de quasares é uma tarefa complexa que requer tecnologias avançadas. Os telescópios mais potentes do mundo foram projetados para captar a luz tênue e distante desses objetos. Cada nova descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os mistérios do universo. Que novas maravilhas podem estar esperando para serem descobertas no cosmos? A luz que emitem os quasares não é apenas impressionante em termos de intensidade, também contém informações vitais.
Analisando seus espectros, os cientistas podem aprender sobre a composição do universo, a matéria escura e a energia escura. Cada brilho de luz é como uma mensagem que nos fala sobre a história do cosmos. Finalmente, a expansão do universo é outro aspecto que se entrelaça com o estudo dos quasares. Esses objetos nos ajudam a compreender como o universo está se expandindo e como mudou ao longo do tempo. À medida que continuamos explorando e aprendendo sobre os quasares, nos encontramos na fronteira de descobertas que podem redefinir o que sabemos sobre o universo. Em resumo, os quasares são muito mais do que simples pontos de luz no céu. São as luzes guia que nos iluminam em nossa busca por conhecimento sobre o cosmos. Nos ensinam sobre a história do universo, a natureza dos buracos negros e a evolução das galáxias. À medida que nos aprofundamos no fascinante mundo dos quasares, nos encontramos em uma jornada sem fim em direção ao entendimento do vasto e misterioso universo que habitamos. ¿Alguna vez has mirado al cielo y te has sentido pequeño ante la inmensidad del universo? En ese vasto océano de estrellas hay objetos que brillan con una intensidad asombrosa, los quasares. Pero, ¿qué son realmente? Para entenderlo, primero tenemos que desglosar su nombre. La palabra quasar proviene de quasi-stellar object, que se traduce como objeto casi estelar. Esto se debe a que, cuando fueron descubiertos, los astrónomos pensaban que eran estrellas muy lejanas debido a su brillantez. Sin embargo, lo que realmente son algunas de las estructuras más poderosas que conocemos. Imagina una linterna gigante en la oscuridad de una noche sin luna. Esa linterna es lo que podrías pensar como un quasar. Pero, en lugar de ser un simple haz de luz, estos objetos son como faros cósmicos que emiten energía en magnitudes inimaginables. ¿De dónde proviene esa energía? Ahí es donde se vuelve realmente fascinante. Los quasares son el resultado de agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias que están devorando materia. Este proceso genera cantidades colosales de energía, que se manifiestan en forma de luz visible y otras radiaciones. En el fondo, un quasar nos cuenta una historia sobre el universo joven. Su luz puede viajar miles de millones de años para llegar a nosotros, lo que significa que vemos el pasado. Pero, ¿cómo se forman exactamente estos titanes de luz? La materia que cae hacia el agujero negro no se va directamente. En lugar de eso, forma un disco giratorio conocido como disco de acreción. Este disco se calienta a temperaturas extremas, generando una luminosidad que puede superar la de miles de galaxias juntas. Imagínate millones de estrellas acumulándose en un solo punto, brillando con un resplandor tan fuerte que se puede ver a través de distancias inimaginables. Los quasares son increíblemente distantes, lo que los convierte en ventanas al pasado del universo. Cuando observamos un quasar, no solo vemos luz, sino que también estamos presenciando el proceso de formación de estructuras galácticas. Pero, ¿qué hay de su diferencia con las galaxias normales? La clave está en su actividad. Mientras que muchas galaxias son tranquilas y serenas, los quasares son como adolescentes rebeldes, llenos de energía y actividad. Su luz tan intensa y su comportamiento errático los hacen únicos en el universo. La historia de los quasares no es solo científica, sino también un viaje de descubrimiento. En la década de 1960, los astrónomos comenzaron a notar que algunos objetos en el cielo no se comportaban como estrellas ni como galaxias conocidas. Con el tiempo, se dieron cuenta de que estos objetos eran algo completamente nuevo. No solo eran extremadamente brillantes, sino que también estaban ubicados a distancias tan lejanas que nos ofrecían una visión del universo en sus etapas más tempranas. A medida que avanzamos en nuestra comprensión, también comenzamos a ver las conexiones. Los quasares y los agujeros negros supermasivos están íntimamente relacionados. Cada quasar que observamos es un indicativo de un agujero negro en acción, devorando materia y disparando energía al espacio. Es como un baile cósmico, donde el agujero negro y la materia formada en su alrededor interactúan de maneras complejas, creando fenómenos que desafían nuestra comprensión. Es interesante notar que no todos los quasares son iguales. Existen diferentes tipos, como los quasares radioluminosos, que emiten ondas de radio, y los quasares ópticamente brillantes, que son más visibles en el espectro de luz que nuestros ojos pueden percibir. Esta diversidad nos ayuda a entender mejor la complejidad del universo y cómo cada quasar se comporta de manera única, dependiendo de su entorno y las condiciones en las que se formó.
cuando pensamos en la formación de las galaxias. Los cuasares juegan un papel crucial. Son como los arquitectos en la construcción de estructuras galácticas. El calor y la energía que emiten pueden influir en el gas y el polvo circundantes, acelerando la formación de nuevas estrellas y, por ende, de nuevas galaxias. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la energía de un cuasar puede tener repercusiones en la creación de nuevas formas de vida en el cosmos. En el contexto del universo, los cuasares son como faros que nos guían a través de la oscuridad del espacio. Nos ayudan a mapear la expansión del universo y a comprender cómo se ha desarrollado a lo largo de miles de millones de años. Cada observación de un cuasar nos da más información sobre la estructura del cosmos y cómo las galaxias se organizan en grandes grupos y cúmulos. La luz que emite un cuasar es más que simple brillo, es un mensaje de tiempos pasados. A través de esta luz, los científicos pueden inferir la composición del universo y cómo ha cambiado. Al estudiar la luz de los cuasares, podemos aprender sobre la distribución de la materia en el espacio y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. Por último, los cuasares no solo son un tema de estudio en la astronomía moderna, sino que también han capturado la imaginación de muchos. Su representación en la cultura popular, desde películas hasta libros, nos muestra cómo estos fenómenos cósmicos han influido en nuestra percepción del universo. Al final de cuentas, los cuasares son un recordatorio de lo pequeño que somos y de lo vasto que es el cosmos que nos rodea. Así que, la próxima vez que mires al cielo estrellado, recuerda que algunos de esos puntos brillantes podrían ser cuasares, enviando su luz a través del tiempo y el espacio, contándonos historias que han estado esperando ser escuchadas durante eones. Los cuasares son, en esencia, los faros que iluminan nuestro camino en la búsqueda de la verdad acerca del universo. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Desde a década de 1960, os astrônomos começaram a observar um fenômeno estranho no céu. Um brilho intenso e misterioso que desafiava toda a lógica. O que era? A resposta foi um verdadeiro quebra-cabeça no mundo da astronomia. Os quasares. Esses objetos cósmicos que parecem estrelas distantes, na verdade são faróis de energia que se encontram no coração de galáxias distantes. Mas como foram descobertos esses titãs do universo? O primeiro quasar foi identificado em 1963 pelo astrônomo Maarten Schmidt. Ao observar um objeto que emitia radiação em comprimentos de onda que não haviam sido vistos antes, Schmidt percebeu que se tratava de algo extraordinário. Seu nome inicial era Quasi-Stellar Radio Source, que se traduz como fonte de rádio quasi-estelar. Mas, por que foi chamado assim? A resposta reside em sua aparência. Pareciam estrelas, mas seu comportamento era extremamente diferente. À medida que se aprofundaram em seu estudo, perceberam que esses objetos eram, na verdade, muito mais brilhantes do que qualquer estrela conhecida. No contexto dos anos 60, a descoberta dos quasares foi revolucionária. A comunidade científica estava acostumada a estudar objetos celestes que se encontravam a distâncias relativamente próximas. Mas os quasares, como foi dito, estavam a bilhões de anos-luz de distância, o que os tornou autênticos portadores de mensagens do passado. Cada raio de luz que vemos hoje de um quasar viajou através do cosmos durante bilhões de anos, oferecendo-nos uma janela para o universo primitivo. À medida que foram coletados mais dados, outros quasares foram identificados, cada um com características únicas. A pergunta que surgiu foi: como podiam ser tão brilhantes? A resposta está em sua natureza. Os quasares são alimentados por buracos negros supermassivos que se encontram no centro de suas respectivas galáxias. Quando a matéria, como gás e poeira, se aproxima desses buracos negros, forma um disco de acreção. À medida que a matéria se precipita em direção ao buraco negro, aquece-se a temperaturas extremas, emitindo radiação na forma de luz e outros comprimentos de onda, o que lhes confere essa luminosidade inigualável. Com o tempo, os pesquisadores perceberam que os quasares não eram apenas curiosidades astronômicas, mas que desempenhavam um papel crucial na evolução das galáxias. Como isso é possível? Quando um quasar brilha intensamente, sua energia pode influenciar o ambiente de sua galáxia, afetando a formação de novas estrelas e até mesmo a própria estrutura da galáxia. Esse fenômeno é conhecido como retroalimentação, onde a energia do quasar pode aquecer o gás circundante
impedindo que se condense e forme novas estrelas. Mas qual é a história por trás da pesquisa dos quasares? Durante décadas, os astrônomos enfrentaram desafios ao tentar desvendar os mistérios que eles encerram. As observações iniciais se concentraram na busca de padrões e na compreensão dos métodos de detecção. Os avanços tecnológicos, como os telescópios de rádio e os telescópios ópticos, permitiram que os cientistas observassem e estudassem os quasares com maior precisão. À medida que a tecnologia avançou, também o fez nossa compreensão desses objetos fascinantes. A comunidade científica fez grandes esforços para classificar os quasares. Alguns se distinguem por seu brilho em rádio, enquanto outros são mais proeminentes no espectro óptico. Essa classificação levou a novas perguntas. O que determina o tipo de um quasar? Por que alguns são mais brilhantes que outros? Através de estudos meticulosos, os astrônomos concluíram que fatores como a massa do buraco negro, a quantidade de material disponível para alimentá-lo e a inclinação do disco de acreção influenciam essas diferenças. Um aspecto intrigante dos quasares é que nem todos são iguais. Alguns se encontram em galáxias que estão em processo de colisão, o que pode desencadear um aumento na atividade do quasar. Essa interação pode ser comparável à fusão de dois rios, onde a corrente se acelera e se torna mais turbulenta. Dessa forma, os quasares não apenas nos oferecem uma visão sobre buracos negros e formação estelar, mas também revelam o comportamento dinâmico e muitas vezes caótico do universo. A história da descoberta dos quasares não fala apenas da ciência, mas também da curiosidade humana. Cada nova observação abre a porta para um universo de perguntas. O que mais podemos aprender com esses objetos brilhantes? Que segredos ainda nos ocultam? Com cada avanço, a exploração dos quasares nos aproxima mais de entender não apenas o passado do universo, mas também o futuro da cosmologia. Ao olhar para o céu e contemplar a vastidão do cosmos, lembremos que cada estrela, cada quasar, é uma história antiga que nos fala desde o tempo. À medida que continuamos investigando, os quasares continuarão sendo faróis de conhecimento, iluminando nosso caminho para uma compreensão mais profunda da natureza do universo. Que outros mistérios se revelarão pelo caminho? Somente o tempo e nossa curiosidade nos dirão. Os quasares são um dos objetos mais fascinantes do universo, mas o que os torna tão especiais em comparação com outras galáxias? Para responder a essa pergunta, primeiro devemos entender o que são os quasares e como eles se diferenciam das galáxias que conhecemos. Em essência, os quasares são núcleos de galáxias extremamente brilhantes que abrigam buracos negros supermassivos. Mas, por que são tão luminosos? A resposta está em sua energia. Pensemos em um farol na costa. Este farol emite luz potente para guiar os barcos, mesmo nas noites mais escuras. Os quasares funcionam de maneira similar, mas sua luz provém da enorme energia liberada quando o material cai em direção a um buraco negro supermassivo. Esse processo de atração de matéria gera calor e radiação, que se traduzem em uma luminosidade impressionante. Assim, um quasar pode brilhar mais do que milhares de galáxias juntas. No entanto, sua natureza não se limita apenas a ser uma fonte de luz. Agora, como os quasares se diferenciam realmente das galáxias normais? Imaginemos que as galáxias são cidades. Em uma cidade tranquila, a vida pode fluir de maneira serena, com atividades cotidianas e um ambiente relativamente estável. Em contraste, um quasar é como uma metrópole em pleno auge, cheia de atividade e energia. Uma galáxia normal pode conter estrelas, planetas e gás, mas um quasar está em uma fase ativa de crescimento, onde seu buraco negro está devorando matéria a um ritmo frenético. Essa atividade desencadeia uma cascata de energia que transforma o quasar em um dos objetos mais luminosos do cosmos. Além disso, é preciso considerar a variabilidade dos quasares. Às vezes, eles podem parecer mais brilhantes ou mais escuros. Isso é como uma cidade que se ilumina mais durante um festival ou se atenua em épocas de calma. Essa variabilidade é uma das características que os astrônomos estudam para entender melhor esses objetos distantes. O brilho de um quasar pode mudar em questão de dias ou semanas, o que indica que os processos que ocorrem perto do buraco negro são extremamente dinâmicos. Um aspecto fascinante é que os quasares podem ser observados a distâncias incrivelmente grandes. Isso significa que estamos vendo luz que viajou milhões de anos-luz para chegar até nós. Imagine estar em uma praia e ver as ondas do oceano, mas em vez de água, são flashes de luz que nos contam a história do universo primitivo.
Cada flash de um quasar é como um eco de seu passado, revelando informações sobre a formação de galáxias e a evolução do cosmos. Os quasares também nos oferecem uma visão única sobre como as galáxias se comportam no universo. Enquanto uma galáxia pode ser relativamente estável, um quasar está em um estado de transformação constante. Isso levanta perguntas intrigantes. Como os quasares afetam seu entorno? Influenciam no crescimento de outras galáxias? À medida que um quasar consome matéria, ele pode liberar energia que impacta a formação de estrelas e a dinâmica de sua galáxia anfitriã. Em termos de tamanho, um quasar pode ser mais de 1000 vezes maior que a nossa Via Láctea. Você consegue imaginar um objeto tão massivo e brilhante que poderia eclipsar tudo o que conhecemos? Essa imensidão é uma das razões pelas quais os quasares são tão cativantes para os astrônomos. Cada um deles é como um farol que não apenas ilumina seu entorno, mas também nos ajuda a entender a história do universo. A distância em que os quasares se encontram também é significativa. Geralmente, os quasares estão situados no coração de galáxias distantes, o que significa que estamos olhando para trás no tempo. Isso nos permite estudar como eram as galáxias em épocas muito iniciais do universo. O que esses objetos nos ensinam sobre a formação de estruturas cósmicas? Os quasares podem ser a chave para responder algumas das perguntas mais profundas sobre a origem do universo. A luz dos quasares também é especial. Não só é intensa, mas contém informações sobre a composição dos elementos no universo. Cada tipo de luz que emite um quasar pode revelar detalhes sobre a temperatura, a densidade e a velocidade dos materiais que o cercam. É como se o quasar estivesse enviando uma mensagem codificada através do espaço, uma mensagem que os cientistas estão tentando decifrar. À medida que avançamos em nossa compreensão dos quasares, enfrentamos novos desafios e perguntas. O que mais eles nos revelarão sobre o papel dos buracos negros na formação de galáxias? Como sua energia influencia o desenvolvimento do universo? Cada descoberta sobre os quasares nos aproxima um passo mais de compreender a complexidade do cosmos. Em conclusão, os quasares não são apenas fenômenos astronômicos brilhantes, mas janelas para a história do universo. Sua energia, sua dinâmica e sua relação com as galáxias são temas que continuam a surpreender cientistas e entusiastas do cosmos. À medida que continuamos explorando e observando esses faróis do universo, cada nova descoberta nos convida a refletir sobre nosso lugar no vasto e misterioso cosmos. A imensa energia que emitem os quasares tem fascinado os astrônomos desde sua descoberta. Mas como é possível que um objeto tão pequeno em comparação com o vasto universo possa brilhar com tal intensidade? Para entender isso, primeiro devemos adentrar no coração desses gigantes cósmicos. Os quasares são essencialmente núcleos de galáxias que abrigam buracos negros supermassivos. Quando a matéria se aproxima desses buracos, forma-se um disco de acreção, uma espécie de redemoinho de gás e poeira que gira em alta velocidade. Por que isso é tão importante? À medida que a matéria desliza em direção ao buraco negro, aquece-se a temperaturas extremamente altas. Imagine uma fricção intensa, semelhante a quando você esfrega as mãos rapidamente. O resultado é calor. No caso dos quasares, esse calor se traduz em energia liberada na forma de luz e radiação. Mas, qual é a magnitude dessa energia? Para colocar em perspectiva, um único quasar pode emitir mais energia do que milhares de galáxias juntas. Não é impressionante pensar que há luzes no universo que podem eclipsar tantas estrelas? Esse fenômeno é o que lhes permite ser visíveis mesmo a bilhões de anos-luz de distância. De certo modo, os quasares são faróis cósmicos que nos guiam através da escuridão do espaço. A energia de um quasar não se limita apenas à luz visível. Também inclui raios X e ondas de rádio. Você consegue imaginar ter um farol que não apenas brilha, mas também emite sinais em diferentes frequências? Isso permite que os cientistas estudem os quasares sob múltiplos ângulos, obtendo assim uma compreensão mais completa desses objetos fascinantes. Cada tipo de radiação oferece pistas sobre o que está ocorrendo no coração do quasar e sobre a matéria que o rodeia. A interação entre o buraco negro e o material que o envolve é fundamental para entender como essa energia é gerada. Quando a matéria cai no buraco negro, acelera-se e comprime-se, o que provoca uma liberação de energia colossal. Esse processo é tão eficiente que, em comparação, a fusão nuclear nas estrelas, que é a fonte de energia mais comum em nosso universo, resulta ser bastante fraca.
É como se um quasar estivesse utilizando uma bateria de energia infinita em comparação com a capacidade limitada de uma estrela. A energia liberada pelos quasares também desempenha um papel crucial na evolução das galáxias. Quando um quasar se ativa, sua radiação pode influenciar a formação de novas estrelas em sua galáxia anfitriã. Mas, como isso acontece? A intensa radiação pode aquecer o gás circundante e expulsá-lo, limitando assim a formação de novas estrelas. Esse processo, conhecido como retroalimentação, é vital para entender como as galáxias mudam e evoluem ao longo do tempo. Além disso, a energia dos quasares não afeta apenas sua galáxia, mas também pode ter um impacto em seu entorno galáctico. Imagine que um quasar é como uma poderosa tempestade que envia ondas de choque ao seu redor. Essas ondas podem comprimir nuvens de gás em outras partes do espaço, o que, por sua vez, pode levar à formação de novas estrelas em regiões que anteriormente estavam inativas. É uma dança cósmica de criação e destruição, onde a energia de um quasar pode ser o catalisador para novas gerações de estrelas. Curiosamente, o estudo da energia dos quasares também nos ajuda a entender melhor a expansão do universo. Ao observar como a luz de um quasar se desloca para o vermelho, os cientistas podem inferir informações sobre a velocidade com que se afastam de nós. Esse fenômeno, conhecido como desvio para o vermelho, é fundamental para a cosmologia moderna. Os quasares atuam como faróis que iluminam o caminho para compreender a história do universo. É fascinante pensar que, apesar da distância que nos separa dos quasares, sua energia nos permite acessar informações sobre os primeiros momentos do universo. Cada vez que observamos um quasar, estamos olhando para o passado, às vezes bilhões de anos atrás, quase como se estivéssemos vendo um filme da história cósmica. Por último, a energia dos quasares levanta perguntas intrigantes sobre os limites do universo e a matéria escura. Como esses objetos brilhantes se relacionam com os mistérios que ainda não resolvemos? À medida que os cientistas continuam investigando, os quasares continuarão sendo uma chave para desvendar os segredos do cosmos. A energia de um quasar é muito mais do que uma simples luz brilhante. É um fenômeno complexo que nos oferece uma janela para o passado, presente e futuro do universo. Através de seu estudo, não apenas aprendemos sobre esses impressionantes objetos, mas também ampliamos nossa compreensão da própria natureza do espaço e do tempo. Assim, da próxima vez que você pensar em um quasar, lembre-se de que está olhando para um verdadeiro titã cósmico, cujas histórias e segredos ainda estão por descobrir. Você sabia que os quasares estão intimamente relacionados a um dos objetos mais enigmáticos do universo, os buracos negros supermassivos? Esses colossos estão no centro de muitas galáxias, e sua influência é fundamental na formação e no comportamento dos quasares. Mas qual é exatamente a conexão entre um quasar e um buraco negro supermassivo? A resposta envolve uma viagem pela física do cosmos. Os quasares são fontes de luz e energia extraordinárias, e seu brilho se deve à matéria que gira e desliza em direção a um buraco negro supermassivo. Imagine um enorme redemoinho na água. Quando a água se move rapidamente em direção ao centro, forma-se um vórtice que pode ser muito poderoso. Algo semelhante acontece no disco de acreção de um buraco negro, onde o material que cai gera uma imensa quantidade de energia. Esse processo é o que faz com que os quasares brilhem intensamente. Agora, o que é um buraco negro supermassivo? Esses gigantes cósmicos podem ter milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. Sua gravidade é tão forte que nada pode escapar deles, nem mesmo a luz. No entanto, apesar de sua natureza escura, quando um buraco negro está cercado por material que cai nele, torna-se um farol brilhante no universo. E isso é o que observamos como um quasar. Mas, como se forma um quasar? No coração de uma galáxia em crescimento, o buraco negro começa a atrair gás e poeira do ambiente. Esse material não cai diretamente no buraco negro, mas forma um disco giratório ao seu redor, um pouco como os anéis de Saturno. À medida que o material se acelera e se comprime, aquece e emite radiação na forma de luz e outras longitudes de onda. Esse processo de acumulação e emissão é o que transforma um buraco negro em um quasar visível a bilhões de anos-luz de distância. A relação entre quasares e buracos negros não termina aí. A atividade de um quasar pode influenciar a evolução de sua galáxia anfitriã. Imagine um quasar como um farol que não apenas ilumina o caminho, mas também pode estar moldando a paisagem ao seu redor.
Ao liberar enormes quantidades de energia, os quasares podem aquecer o gás em sua galáxia e afetar a formação de novas estrelas. Isso pode desencadear uma série de eventos que mudam a estrutura e o destino de toda a galáxia. Além disso, os quasares podem servir como ferramentas para estudar o universo. Ao observar a luz de um quasar, os astrônomos podem aprender sobre o meio intergaláctico que existe entre nós e o quasar. Esse meio pode afetar a luz de maneiras surpreendentes, e ao analisar essas alterações, os cientistas obtêm pistas sobre a composição e a evolução do universo. Nesse sentido, os quasares são como mensageiros cósmicos que nos contam histórias sobre a matéria e a energia que habitam entre as galáxias. Você pode se perguntar se todos os buracos negros supermassivos se tornam quasares. A resposta é não. Somente aqueles que estão em fases ativas de acumulação de material brilham como quasares. Um buraco negro pode passar por longos períodos de inatividade, onde não atrai material suficiente para gerar essa luz intensa. É um ciclo, onde a atividade de um quasar pode variar ao longo do tempo, fazendo com que alguns buracos negros sejam visíveis apenas em certas épocas de sua vida. E o que dizer dos diferentes tipos de quasares? Nem todos os quasares são iguais. Alguns são mais brilhantes e emitem mais radiação em radiofrequências, enquanto outros são opticamente brilhantes. Essa variabilidade se deve a fatores como a quantidade de material que rodeia o buraco negro e a orientação de seu disco de acreção. Assim como as estrelas no céu podem brilhar de maneiras diferentes, os quasares também têm suas próprias características únicas. A relação entre quasares e buracos negros não é apenas fascinante do ponto de vista científico, mas também levanta questões sobre a própria natureza do universo. Como esses gigantes afetam a formação de galáxias? Que papel desempenham na expansão do cosmos? Essas perguntas são essenciais para a nossa compreensão da cosmologia moderna. Por fim, não esqueçamos que os quasares são fenômenos que nos conectam com o passado do universo. Como a luz de um quasar pode levar bilhões de anos para chegar até nós, quando observamos um quasar, estamos vendo como era o universo em um tempo muito mais distante. Isso nos oferece uma janela única para explorar a história cósmica e entender melhor como nossa realidade se desenvolveu. Assim, da próxima vez que pensar em um quasar, lembre-se de que não são apenas luzes brilhantes na escuridão do espaço, mas também portadores de segredos sobre os buracos negros supermassivos e o vasto universo que habitamos. A conexão entre quasares e buracos negros é uma das histórias mais intrigantes da astronomia. E seu estudo continua revelando novos mistérios sobre o cosmos. Imaginemos um vasto oceano cósmico, cheio de luzes cintilantes que se assemelham a faróis na escuridão. Dentro deste oceano, encontramos os quasares, mas você sabia que nem todos os quasares são iguais? Existem diferentes tipos, cada um com suas particularidades fascinantes. Hoje vamos explorar as distintas classificações de quasares e descobrir o que os torna únicos. Comecemos pelos quasares. Este termo se refere a uma categoria ampla que inclui todos esses objetos brilhantes que observamos no universo. No entanto, dentro dessa categoria geral, há diferentes tipos que se destacam por suas características específicas. Por exemplo, temos os quasares radioluminosos. O que os torna tão especiais? A resposta está em sua capacidade de emitir ondas de rádio muito mais intensas do que outros quasares. Isso se deve ao fato de que eles têm potentes jatos de partículas que são lançados a velocidades próximas à da luz. Imagine que são como enormes canhões cósmicos, disparando material ao espaço a uma velocidade incrível. Por outro lado, também encontramos os quasares opticamente brilhantes. Estes são os que brilham intensamente no espectro de luz visível. Pense neles como as estrelas do rock do universo, atraindo a atenção de astrônomos e entusiastas por igual. Sua luz é tão potente que pode ser vista a bilhões de anos-luz de distância, o que nos permite vislumbrar o passado do universo. Mas o que há de sua origem? Esses quasares são alimentados por buracos negros supermassivos, que devoram material e, ao fazê-lo, geram uma enorme quantidade de energia. No entanto, não para por aí. Existe uma categoria mais intrigante, os quasares de alto redshift. Estes são os que se encontram a grandes distâncias da Terra, o que significa que estamos vendo sua luz como era no passado, quando o universo era muito mais jovem. Imagine o tempo como um rio, e nós estamos olhando para trás em sua corrente. Esses quasares nos oferecem uma janela única para a história do cosmos, permitindo-nos estudar como se formaram as primeiras galáxias.
Ao olhar para esses diferentes tipos de quasares, surge uma pergunta interessante. Como sabemos que tipo de quasar estamos observando? Os astrônomos utilizam espectroscopia, uma técnica que decompõe a luz em seus componentes. Assim, podem ver as impressões digitais dos elementos presentes na luz emitida pelo quasar, o que lhes permite identificar sua classificação. É como ser um detetive cósmico, buscando pistas na luz para resolver o mistério desses objetos distantes. Além disso, a variabilidade é outra característica-chave. Alguns quasares podem mudar seu brilho em curtos períodos de tempo, enquanto outros são mais constantes. Isso se deve ao fato de que os quasares não são entidades estáticas, estão em constante evolução. A variabilidade em seu brilho pode dar pistas sobre a dinâmica dos buracos negros supermassivos em seu centro. Imagine um farol que acende e apaga sua luz, revelando os segredos de seu funcionamento interno. Alguns quasares também têm características que desafiam nossas expectativas. Por exemplo, há quasares que apresentam estruturas complexas em suas emissões, o que sugere que há mais em jogo do que inicialmente pensávamos. Esses quasares são como obras de arte do universo, cada um com sua própria história e características para contar. A diversidade dos quasares não é apenas fascinante por si mesma, mas também nos ajuda a entender melhor o universo. Cada tipo de quasar aporta informações valiosas sobre a formação e evolução das galáxias, assim como sobre a natureza da matéria escura e da energia escura. É como um quebra-cabeça cósmico, onde cada peça é um quasar, e ao montá-las, obtemos uma imagem mais clara da estrutura do universo. No entanto, a classificação dos quasares não é estática. À medida que avançamos na pesquisa, é provável que descubramos novas categorias ou que redefinamos as existentes. Os avanços tecnológicos, como telescópios mais potentes e técnicas de observação mais sofisticadas, estão nos proporcionando informações que desafiam nossas ideias preconcebidas. Cada nova descoberta adiciona uma camada de complexidade à nossa compreensão desses objetos extraordinários. Em resumo, os quasares são muito mais do que apenas luzes brilhantes no céu. São entidades complexas e variadas que nos oferecem um vislumbre do funcionamento interno do universo. Desde os quasares radioluminosos até os opticamente brilhantes, cada tipo tem sua própria história para contar. À medida que continuamos explorando e descobrindo mais sobre esses faróis cósmicos, o universo se torna cada vez mais fascinante e cheio de mistério. A jornada apenas começa, e cada nova investigação promete revelações surpreendentes sobre a natureza do cosmos e nosso lugar nele. Qual o papel dos quasares na formação e evolução das galáxias? Para entender isso, primeiro é fundamental imaginar um grande salão de baile no meio da escuridão do espaço. Neste salão, os quasares são como luzes estroboscópicas brilhando intensamente, enquanto as galáxias são os dançarinos girando ao seu redor. Essas luzes não apenas iluminam o ambiente, mas também influenciam o movimento dos dançarinos, afetando sua dança e sua forma. Os quasares, por serem fontes de energia tão potentes, atuam como catalisadores na evolução das galáxias. Quando um quasar brilha, emite enormes quantidades de radiação que podem ter efeitos significativos sobre seu entorno. Imagine que cada raio de luz emitido é como uma rajada de ar que empurra as galáxias próximas. Esse impulso pode fazer com que essas galáxias se fundam, se separem ou mudem de forma, afetando seu desenvolvimento ao longo do tempo. Mas como exatamente esses poderosos faróis cósmicos influenciam o universo? Uma das maneiras mais interessantes é através da radiação que emitem. Essa radiação não apenas ilumina o espaço, mas também aquece o gás e a poeira nas proximidades. Pense em uma fogueira em um acampamento. Se você se aproximar demais, o calor fará você se mover. De maneira semelhante, os quasares aquecem o gás ao seu redor, podendo desestabilizá-lo e provocar a formação de nova matéria estelar. Assim, os quasares não apenas brilham, mas são motores de criação no universo. À medida que as galáxias se aproximam de um quasar, elas se veem envolvidas por sua luz e energia, o que pode intensificar sua atividade. Isso é comparável a uma planta que cresce mais rápido quando exposta à luz solar intensa. Nesse sentido, os quasares podem ser vistos como faróis que guiam o crescimento de novas estrelas nas galáxias próximas, promovendo a diversidade e a evolução do cosmos. No entanto, nem todos os quasares têm o mesmo efeito. Alguns podem ser mais como um farol suave que guia lentamente, enquanto outros são explosivos, causando grandes mudanças em seu entorno.
Essa variabilidade nos leva a perguntar: o que determina a força de um quasar? A resposta está na quantidade de matéria sendo devorada pelo buraco negro supermassivo em seu centro. Quanto mais matéria houver, mais energia é gerada e, portanto, maior é sua influência sobre as galáxias vizinhas. À medida que um quasar consome matéria, emite jatos de partículas altamente energéticas que podem se estender pelo espaço. Esses jatos são como fogos de artifício que explodem no céu, iluminando tudo ao redor. Esses eventos não apenas são espetaculares, mas também podem alcançar distâncias enormes, afetando galáxias a milhões de anos-luz de distância. Imagine o efeito de um trovão durante uma tempestade. Seu som reverbera e pode ser ouvido a grandes distâncias, alterando o ambiente. O que acontece quando um quasar entra em fase de inatividade? Embora sua luz possa desaparecer temporariamente, seu impacto sobre as galáxias não some. As estruturas formadas durante sua fase ativa podem continuar influenciando o desenvolvimento galáctico por milhões de anos. Isso sugere que a marca de um quasar pode ter um impacto a longo prazo, muito depois de sua luz ter se apagado. No contexto da formação de galáxias, os quasares também desempenham um papel crucial na regulação da quantidade de gás disponível para a formação de novas estrelas. Isso se assemelha a um jardineiro que controla a água e a luz para que as plantas cresçam saudáveis. Se um quasar emitir radiação excessiva, pode aquecer o gás a ponto de impedir seu colapso e a formação de estrelas, enquanto uma radiação moderada pode permitir o crescimento de novas estrelas. Além disso, a interação entre quasares e galáxias pode gerar fenômenos fascinantes, como a criação de estruturas galácticas em forma de filamentos. Esses filamentos podem se parecer com os galhos de uma árvore, onde cada ramificação representa uma galáxia influenciada pela presença de um quasar nas proximidades. Esse padrão de crescimento estrutural é um testemunho do poder dos quasares na orquestração do cosmos. E quanto aos quasares que estão em processo de fusão com outras galáxias? Esse fenômeno pode intensificar ainda mais sua atividade, desencadeando uma onda de formação estelar. Imagine dois rios se encontrando. A água se agita e se mistura de tal forma que cria uma correnteza poderosa. Assim, os quasares podem se tornar motores de mudança no universo, guiando a evolução das galáxias para novas formas e estruturas. Por fim, é fascinante pensar em como os quasares, através de suas interações com as galáxias, podem ter desempenhado um papel na formação da nossa própria Via Láctea. Desde os primeiros passos na criação do universo, há bilhões de anos, os quasares têm sido um fio condutor na história cósmica, iluminando o caminho da evolução galáctica. Da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que essas luzes cintilantes são mais do que pontos brilhantes. São faróis cósmicos que influenciaram a dança das galáxias ao longo do tempo, moldando a estrutura do universo como a conhecemos. Nesse vasto cenário, os quasares continuam sendo atores-chave, e sua história está longe de terminar. Os quasares, essas misteriosas e brilhantes fontes de energia no universo, não são apenas fascinantes por sua imensa luminosidade, mas também por sua localização. Onde estão exatamente? Para entender seu lugar no vasto cosmos, é importante considerar sua relação com as galáxias que os abrigam e seu papel na evolução do universo. Quando falamos de quasares, nos referimos a objetos celestes que se situam no centro de galáxias distantes. Mas o que isso significa em termos de distância e tempo? Imagine que você está vendo uma estrela no céu. O que realmente está observando é a luz que viajou milhões de anos até chegar aos seus olhos. No caso dos quasares, essa luz pode ter viajado bilhões de anos, o que significa que estamos vendo o universo como era em sua infância. É como olhar para o passado, uma viagem no tempo que nos permite entender como era o universo quando ainda estava em formação. Os quasares são como faróis na escuridão do espaço, iluminando o caminho para os primeiros momentos de nossa existência cósmica. Mas, o que nos dizem exatamente sobre o universo? Ao observar quasares, os astrônomos podem obter informações valiosas sobre a natureza da matéria e da energia no cosmos. Esses objetos brilhantes são indicadores da atividade em suas galáxias anfitriãs. Em outras palavras, um quasar pode nos contar sobre a história da galáxia em que reside, seus processos de formação e suas interações com outros corpos celestes. Uma das características mais intrigantes dos quasares é sua relação com os buracos negros supermassivos. No coração de cada quasar, há um buraco negro que devora matéria a uma taxa surpreendente. Mas
Como se forma essa conexão? Imagine que o buraco negro é como um ímã gigante atraindo tudo ao seu redor. À medida que a matéria se precipita em direção ao buraco negro, ela se aquece e emite uma enorme quantidade de energia, produzindo a brilhante luz que vemos da Terra. Esse processo não apenas ilumina o quasar, mas também afeta a galáxia como um todo, moldando sua evolução. Os quasares são, portanto, um reflexo da atividade galáctica. Mas, por que são tão importantes no contexto do universo? Esses objetos são testemunhas da história cósmica. Eles nos mostram como as galáxias cresceram e se desenvolveram ao longo do tempo. Ao estudar sua luz e seu comportamento, os astrônomos podem reconstruir a narrativa do universo, desde sua formação até a atualidade. É como ler um livro onde cada capítulo revela um novo aspecto da história do cosmos. Ao observar a distribuição de quasares no universo, também podemos aprender sobre sua formação e sua relação com a matéria escura. Qual é o papel dessa misteriosa substância no cosmos? A matéria escura é algo que não podemos ver diretamente, mas sua influência é inegável. Ao analisar onde estão os quasares, os cientistas podem inferir a estrutura do universo e como a matéria escura molda tudo ao seu redor. É como tentar montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças, mas cada quasar que encontramos nos ajuda a entender um pouco mais a imagem completa. À medida que o universo se expande, os quasares também nos ajudam a compreender esse fenômeno. A luz que emitem é afetada pelo espaço em expansão, o que nos fornece pistas sobre a velocidade e a direção em que o universo se move. É um lembrete de que tudo no cosmos está em constante mudança e evolução. E os quasares são faróis que nos guiam nessa exploração. A localização dos quasares também ressalta sua importância na cosmologia. Eles estão em regiões onde a atividade galáctica é intensa, o que sugere que estão ligados aos processos de formação de galáxias. O que isso significa para a nossa compreensão do cosmos? Indica que os quasares são indicadores da vitalidade do universo, funcionando como marcadores em um mapa cósmico que revela a história da criação de galáxias e estruturas maiores. As observações de quasares também revelaram que há mais em jogo do que apenas a luz que emitem. Eles estão cercados por nuvens de gás e poeira que podem influenciar seu brilho e cor. Esse ambiente dinâmico é uma parte crucial da história dos quasares, pois afeta como vemos esses objetos da Terra. Cada flash de luz que recebemos é uma janela para um mundo complexo e em constante mudança. Além disso, os quasares são essenciais para entender a época de reionização. Um período na história do universo, quando a luz das primeiras estrelas e galáxias fez com que o hidrogênio no espaço se ionizasse. Ao estudar os quasares dessa época, os cientistas podem desvendar os mistérios de como se formaram as primeiras estruturas no universo. À medida que a tecnologia avança, os métodos para observar quasares também evoluem. Telescópios mais potentes e técnicas inovadoras permitem que os astrônomos captem mais detalhes sobre esses objetos distantes. Cada nova descoberta sobre os quasares não apenas adiciona peças ao quebra-cabeça cósmico, mas também abre novas perguntas sobre o funcionamento do universo. O estudo dos quasares nos leva a compreender que, embora estejam localizados a bilhões de anos-luz, sua influência nos alcança aqui na Terra. Eles nos lembram que somos parte de um vasto universo, interconectados com os fenômenos que ocorrem nos cantos mais distantes do espaço. Assim, a exploração dos quasares não é apenas uma viagem ao desconhecido, mas também uma reflexão sobre nossa própria existência no cosmos. Os quasares, então, são muito mais do que objetos brilhantes no céu. São faróis que iluminam nosso caminho em direção ao entendimento do universo, revelando a história da matéria, da energia e da evolução das galáxias. À medida que continuamos nossa busca por conhecimento, os quasares continuarão sendo uma fonte inesgotável de maravilhas e descobertas fascinantes. Quando olhamos para o céu noturno, uma das perguntas que surge é: como puderam se formar as primeiras estrelas e galáxias em um universo que, em seus primeiros momentos, era um lugar tão caótico? Nesse contexto, os quasares desempenham um papel crucial, pois são como faróis na escuridão do espaço, iluminando o caminho para a compreensão da história do cosmos. Mas, por que são tão importantes para a reionização do universo? Para entender, é essencial primeiro pensar no que ocorreu pouco depois do Big Bang. Naquele momento, o universo estava cheio de uma densa névoa de partículas e radiação. Com o tempo, essa névoa começou a esfriar, e os elétrons e prótons se combinaram para formar átomos de hidrogênio.
No entanto, o universo não se tornou transparente imediatamente. Foi apenas quando as primeiras estrelas começaram a brilhar que essa situação mudou. O que fizeram essas estrelas? Geraram luz e calor, rompendo a névoa que havia estado obscurecendo o cosmos. Neste ponto, os quasares entram na história. Os quasares são extremamente luminosos e acredita-se que sejam alimentados por buracos negros supermassivos. Quando esses buracos negros devoram matéria, liberam enormes quantidades de energia na forma de luz. Esse processo não apenas ilumina o cosmos, mas também tem um efeito significativo no ambiente ao seu redor. Você consegue imaginar quanta luz pode emitir um quasar? Seu brilho pode superar o de milhares de galáxias combinadas. Quando um quasar brilha, emite radiação que pode ionizar o hidrogênio em sua vizinhança. Essa ionização é essencial para a reionização, pois permite que os elétrons e prótons se separem novamente. Em outras palavras, os quasares atuaram como gigantescos faróis, iluminando e aquecendo o universo, permitindo que se tornasse mais transparente. Mas, como isso se relaciona com a formação das primeiras galáxias? A luz dos quasares não apenas ajuda a desfazer a névoa de hidrogênio, mas também influencia a forma como outras estruturas cósmicas se agrupam. Assim, à medida que o universo ia se esclarecendo, as galáxias começaram a se formar e a se agrupar, criando uma estrutura mais complexa. Os quasares, ao serem indicadores de atividade no cosmos primitivo, nos permitem estudar como essas agrupações de galáxias evoluíram ao longo do tempo. Agora, quão comuns eram os quasares durante a época de reionização? Estima-se que estavam em seu apogeu há aproximadamente 11 bilhões de anos, quando o universo tinha apenas 1/3 de sua idade atual. Naquela época, os quasares eram mais abundantes e, graças à sua intensa luz, desempenharam um papel crucial na transformação do ambiente cósmico. Ao estudar esses objetos distantes, os astrônomos podem obter pistas sobre como era o universo em seus primeiros dias. Uma pergunta intrigante é: poderíamos ter visto um quasar no passado? Se tivéssemos uma máquina do tempo, poderíamos viajar para essa época e observar como esses faróis cósmicos iluminavam a escuridão do espaço. Sua luz, que viajou bilhões de anos para chegar até nós, nos oferece uma janela única para o passado. Os quasares também nos fornecem informações valiosas sobre a composição do universo e as condições que o cercavam em suas etapas iniciais. Ao analisar a luz que emitem, os cientistas podem determinar a quantidade de elementos e compostos presentes no universo primitivo. Isso não apenas nos ajuda a entender melhor a química do cosmos, mas também nos dá pistas sobre a evolução das estrelas e das galáxias. Além disso, a relação entre os quasares e as galáxias não se detém no momento da reionização. Os quasares podem influenciar a formação e o crescimento das galáxias ao longo da história do universo. Sua intensa radiação pode afetar o gás circundante, regulando assim o ritmo de formação estelar e o crescimento galáctico. Isso traz uma nova dimensão à nossa compreensão de como o universo se desenvolveu. E quanto aos quasares na atualidade, embora a maioria deles esteja a bilhões de anos-luz de distância, seu estudo continua sendo relevante. Eles nos ajudam a entender não apenas o passado, mas também o futuro do universo. À medida que os cientistas continuam investigando, os quasares podem fornecer pistas sobre a matéria escura e a energia escura, dois dos elementos mais enigmáticos do cosmos. Finalmente, é fascinante pensar em como os quasares, esses distantes faróis cósmicos, moldaram a história do universo. Desde a reionização até a formação de galáxias, seu impacto é profundo e duradouro. Ao olhar para o céu e contemplar sua luz, estamos conectando com o passado e compreendendo melhor nosso lugar neste vasto e misterioso cosmos. Na jornada da ciência, cada descoberta sobre quasares nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do universo. Como é possível observar objetos que estão a bilhões de anos-luz de distância? A resposta está nas técnicas de observação que os astrônomos utilizam para estudar os quasares. Esses distantes faróis do universo não são apenas pontos brilhantes no céu, mas oferecem informações inestimáveis sobre a natureza do cosmos. A observação de quasares levanta perguntas fascinantes. Que tipo de luz emitem? Como a analisamos? E, acima de tudo, que segredos nos revelam? Os quasares emitem luz em uma variedade de comprimentos de onda, desde rádio até raios-x.
Essa luz é uma mistura de diferentes tipos de radiação eletromagnética, cada uma das quais nos fornece pistas sobre suas características e comportamento. A luz visível, por exemplo, é o que nossos olhos podem ver, mas há muitas outras formas de luz que não conseguimos perceber. Os telescópios são ferramentas poderosas que nos permitem capturar esses comprimentos de onda invisíveis e transformar o intangível em informações que podemos estudar. Um aspecto intrigante da luz emitida pelos quasares é seu enorme brilho. Algumas dessas fontes de luz são tão brilhantes que superam toda uma galáxia. Esse brilho extraordinário se deve à enorme quantidade de energia gerada pelo material que cai no buraco negro supermassivo no centro do quasar. Mas como sabemos quão longe está um quasar apenas a partir de sua luz? Aí entra em jogo o conceito de desvio para o vermelho, que é um fenômeno que ocorre quando a luz é esticada à medida que o objeto se afasta de nós. Quanto mais distante for um quasar, maior será o desvio para o vermelho, e isso nos permite calcular sua distância com precisão. A tecnologia avançou de maneira impressionante, e hoje em dia contamos com telescópios espaciais como o Hubble e o telescópio espacial Chandra, que são capazes de observar quasares em comprimentos de onda que a atmosfera terrestre bloqueia. Imagine um telescópio que é capaz de ver além do que nossos olhos podem captar. Isso é o que esses instrumentos fazem. Graças a eles, conseguimos identificar milhares de quasares e estudar suas propriedades com grande detalhe. Ao analisar a luz de um quasar, os cientistas podem identificar a composição química de seu entorno. Isso é feito por meio de um processo chamado espectroscopia, que decompõe a luz em seus diferentes comprimentos de onda. Cada elemento químico tem uma impressão digital única no espectro, o que significa que podemos saber quais gases e materiais cercam o quasar apenas observando a luz que emite. Não é fascinante pensar que a luz pode atuar como uma espécie de mensagem que nos conta sobre os componentes do universo? Além disso, a luz dos quasares é utilizada para estudar a estrutura do universo em grande escala. Quando os quasares estão alinhados com outros objetos celestes, podem atuar como lentes gravitacionais, onde a gravidade de um objeto massivo distorce a luz que passa perto dele. Esse fenômeno nos permite observar objetos que de outra forma seriam invisíveis e entender melhor como a matéria está distribuída no universo. O estudo da luz dos quasares também levanta questões sobre a evolução do universo. Ao observar quasares de diferentes épocas, os astrônomos podem comparar seu brilho e características para entender como mudaram ao longo do tempo. Esse processo é semelhante a observar fotografias de uma família ao longo dos anos, nos dá perspectiva sobre como cresceram e evoluíram. E quanto à relação entre a luz dos quasares e a expansão do universo? À medida que o universo se expande, a luz dos quasares que se afastam de nós se desloca para comprimentos de onda mais longos, o que também é conhecido como desvio para o vermelho cosmológico. Esse fenômeno não apenas nos ajuda a medir a velocidade com que os quasares se afastam, mas também fornece informações cruciais sobre a taxa de expansão do universo. A luz dos quasares também nos ajuda a entender fenômenos extremos como a formação de buracos negros e a dinâmica das galáxias. Quando observamos um quasar, não estamos apenas olhando para um objeto distante, mas estamos testemunhando processos que ocorreram ao longo de bilhões de anos. É como se tivéssemos uma janela para o passado do universo. No entanto, a observação de quasares não está isenta de desafios. Às vezes, a luz de um quasar pode ser afetada pela poeira e gás no espaço, o que pode obscurecer seu brilho e complicar seu estudo. No entanto, os astrônomos aprenderam a superar esses obstáculos utilizando diferentes métodos e tecnologias, como telescópios em diferentes comprimentos de onda e técnicas de correção de dados. O futuro da observação de quasares é promissor, com o desenvolvimento de telescópios mais avançados e missões espaciais. Os cientistas esperam descobrir ainda mais sobre esses fascinantes objetos. Que novas descobertas nos aguardam? Poderemos desvendar os mistérios da matéria escura e da energia escura por meio da luz dos quasares? Só o tempo dirá. Em conclusão, a luz dos quasares não apenas ilumina o cosmos, mas também nos oferece uma visão profunda da história e evolução do universo. Cada flash de luz conta uma história, e cada quasar é uma testemunha dos eventos cósmicos que moldaram nosso mundo. Na próxima vez que olhar para o céu noturno, pense em todas as maravilhas que se escondem na luz desses distantes faróis do universo.
A luz dos quasares é como uma mensagem enviada do mais profundo do universo, um sussurro de energia que viaja bilhões de anos para chegar até nós. Mas o que exatamente essa luz nos diz? Para responder a essa pergunta, é essencial mergulhar na natureza da radiação emitida por esses fascinantes objetos celestiais. Muitas vezes, disse que os quasares são os faróis do cosmos, e por uma boa razão, sua luz brilhante pode ser vista a distâncias inimagináveis. Mesmo nos recantos mais distantes do universo, a luz que emitem os quasares é extremamente intensa e, em muitos casos, supera a de milhares de galáxias juntas. Isso levanta uma pergunta intrigante. Como é possível que um objeto tão pequeno, em relação ao seu entorno, produza tanta energia? A resposta está em seus núcleos, onde residem buracos negros supermassivos. À medida que a matéria cai em direção a esses buracos negros, ela se aquece a temperaturas inimagináveis, gerando radiação na forma de luz visível, raios X e ondas de rádio. Assim, os quasares se tornam potentes fábricas de luz. Imagine que você está acendendo uma fogueira. No início, pode não haver muito fogo. Mas se você continuar adicionando lenha e atiçando as chamas, a fogueira se torna um espetáculo brilhante. De maneira semelhante, a matéria que cai em direção a um buraco negro aumenta a luminosidade do quasar. Esse processo de acreção é o que faz com que a luz de um quasar seja tão excepcionalmente brilhante. Mas, o que mais podemos aprender com essa luz? A luz dos quasares não é apenas brilhante, mas também contém informações valiosas. Através de um fenômeno chamado desvio para o vermelho, os cientistas podem estudar como a luz se estica à medida que viaja pelo espaço. Esse desvio para o vermelho é uma espécie de digital que revela a velocidade e a direção do quasar. Quanto mais distante está o quasar, mais deslocada está sua luz, o que indica que ele se encontra em um universo em expansão. Assim, a luz nos fala sobre a história e a evolução do cosmos. Ao observar a luz dos quasares, os astrônomos podem identificar a composição química da matéria que rodeia esses objetos. Você sabia que a luz pode ser decomposta em um espectro, semelhante a um arco-íris? Esse espectro revela os elementos presentes na região ao redor do quasar. Os cientistas encontraram elementos como hidrogênio, hélio e metais mais pesados, o que sugere que esses quasares não são apenas fontes de luz, mas também laboratórios cósmicos onde os elementos do universo se formam e se distribuem. Além disso, a luz dos quasares permitiu que os astrônomos estudassem fenômenos como a reionização do universo. Nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo estava cheio de matéria ionizada. À medida que os quasares começaram a brilhar, emitiram luz que ajudou a ionizar o hidrogênio no cosmos, permitindo a formação de estruturas mais complexas. Portanto, a luz dos quasares não apenas ilumina, mas também marca o início da formação de galáxias e estrelas. No entanto, nem tudo é tão simples. A luz dos quasares também é influenciada pelo ambiente em que se encontra. Quando a luz viaja através de nuvens de gás e poeira, pode ser absorvida ou dispersa, alterando sua aparência. Isso se assemelha a como um farol pode parecer diferente dependendo da névoa ou das condições climáticas. Essa interação é crucial, pois pode complicar a interpretação dos dados que obtemos dos quasares. Também é fascinante como o estudo da luz dos quasares contribuiu para a nossa compreensão da matéria escura. Embora não possamos ver a matéria escura, sua presença pode ser detectada através da influência gravitacional que exerce sobre a luz. Ao analisar como a luz dos quasares se curva ao passar perto de objetos massivos, os cientistas podem inferir a distribuição da matéria escura no universo. Assim, a luz se torna uma ferramenta para explorar o desconhecido. Adentrando mais nas implicações dessa luz, encontramos que os quasares oferecem uma janela única para o passado. Dado que alguns deles estão tão longe, a luz que vemos hoje é, na verdade, um reflexo do que acontecia há bilhões de anos. Essa viagem no tempo nos permite estudar a evolução do universo desde suas etapas mais iniciais, nos dando pistas sobre como as primeiras estrelas e galáxias se formaram. A luz dos quasares também tem sido instrumental na criação de mapas do universo em grande escala. Ao observar uma grande quantidade de quasares, os astrônomos podem traçar a estrutura do cosmos, revelando como está distribuído e como diferentes regiões se relacionam entre si. Essa informação é crucial para entender a dinâmica do universo e como ele mudou ao longo do tempo. É surpreendente pensar em quantas perguntas ainda restam por responder. Cada quasar que observamos nos oferece uma nova oportunidade para aprender sobre a física fundamental do universo. À medida que a tecnologia avança,
As ferramentas que usamos para estudar a luz dos quasares se tornam mais sofisticadas. Com telescópios mais potentes e técnicas de análise de dados mais avançadas, o futuro da pesquisa sobre quasares parece promissor. Finalmente, a luz dos quasares não apenas nos fascina do ponto de vista científico, mas também nos conecta com o vasto universo que nos rodeia. Cada flash de luz é um lembrete de quão pequenos somos em comparação com a imensidão do cosmos. Ao estudar essa luz, não estamos apenas explorando o universo, mas também nos conhecendo melhor. Assim, a luz dos quasares se torna um farol de conhecimento, guiando-nos através dos mistérios do universo e revelando a beleza do desconhecido. Os quasares não são apenas fascinantes por seu brilho e poder, mas também são instrumentos vitais em nossa busca por entender o universo. Mas, o que os quasares têm a ver com a expansão do universo? Para responder a essa pergunta, é importante primeiro imaginar como se comporta o universo em sua totalidade. Visualize um balão que está se inflando. À medida que se expande, os pontos em sua superfície se afastam uns dos outros. Nessa analogia, esses pontos representam galáxias, incluindo os quasares. Quando observamos um quasar, na verdade estamos vendo luz que viajou bilhões de anos até chegar até nós. Cada flash de luz de um quasar contém informações sobre o universo no momento em que foi emitido. Mas por que isso é tão crucial? A luz dos quasares atua como uma espécie de farol que nos guia através do cosmos, revelando a história de sua evolução e o comportamento do próprio espaço. À medida que o universo se expande, os quasares nos contam sobre sua própria velocidade de expansão. Isso se relaciona com o conceito de deslocamento para o vermelho, que é como um efeito sonoro de um trem que se afasta, onde o som se torna mais grave. No caso dos quasares, à medida que se afastam, sua luz se desloca para comprimentos de onda mais longos, o que nos indica que o universo está em constante expansão. Interessantemente, a energia que emitem os quasares também é utilizada para medir distâncias no universo. Como isso funciona? Imagine que você está em uma corrida e tem um cronômetro. Se você sabe a velocidade a que corre e quanto tempo passou, pode calcular a distância que percorreu. De maneira semelhante, os astrônomos utilizam a luminosidade dos quasares para determinar quão longe estão no vasto universo. Mas, e se eu te dissesse que os quasares são também como as luzes de advertência em uma estrada? Sinalizando algo maior? Nesse caso, os quasares podem atuar como indicadores da presença de matéria escura, essa substância misteriosa que compõe a maior parte do universo, mas que não podemos ver. Os padrões de luz dos quasares podem revelar como a matéria escura influencia seu entorno, ajudando os cientistas a construir um mapa dessa matéria invisível. Alguns quasares estão tão longe de nós que sua luz viajou desde épocas em que o universo era muito diferente. O que nos dizem esses quasares antigos? Eles nos permitem olhar para trás no tempo, para um universo primordial onde a matéria e a energia estavam em constante mudança. Essa visão nos ajuda a entender não apenas como começou o universo, mas também como evoluiu até o que conhecemos hoje. A conexão entre quasares e buracos negros também é fundamental para entender a expansão do universo. Os quasares são, em essência, buracos negros supermassivos que estão devorando matéria a um ritmo frenético. À medida que isso acontece, liberam enormes quantidades de energia, o que lhes permite brilhar com uma intensidade inimaginável. Esse processo não apenas afeta sua própria galáxia, mas também pode influenciar a dinâmica de galáxias próximas, mostrando como os quasares são parte de um sistema mais amplo no universo. A pesquisa sobre os quasares e sua relação com a expansão do universo não para por aqui. À medida que a tecnologia avança, os cientistas estão encontrando novas formas de estudar essas maravilhas cósmicas. Com telescópios mais potentes e técnicas de observação mais avançadas, em breve poderemos obter respostas para perguntas que hoje só podemos imaginar. O que revelará a próxima geração de quasares em relação à natureza do espaço e do tempo. Além disso, a observação de quasares também pode abrir janelas para outros fenômenos cósmicos. Por exemplo, quando se observa como a luz de um quasar muda devido à influência da matéria escura, os cientistas podem inferir a presença de outras estruturas no universo, como galáxias e aglomerados de galáxias. Assim, cada quasar se torna uma peça do quebra-cabeça que ajuda a entender a expansão do universo. É fascinante pensar que cada quasar que observamos é, de certa forma, uma viagem através do tempo e do espaço. Sua luz atravessou vastas distâncias e enfrentou inúmeros obstáculos antes de chegar até nós.
Essa travessia não é apenas um testemunho da tenacidade da luz, mas também um lembrete de como todos os elementos do universo estão interconectados. Por último, é importante refletir sobre como todas essas descobertas não apenas enriquecem nosso conhecimento científico, mas também nos convidam a contemplar nosso lugar no cosmos. A busca por respostas sobre os quasares e a expansão do universo é uma jornada que transcende o tempo e o espaço, uma jornada que todos compartilhamos como seres humanos curiosos. Assim, ao olhar para o céu noturno e contemplar as estrelas, lembre-se de que cada ponto brilhante pode ser um quasar, uma janela que nos conecta com a história do universo e com a maravilha do desconhecido. A exploração dos quasares não é apenas uma aventura científica, mas uma viagem em direção à compreensão do que somos e de como nos encaixamos no vasto e enigmático universo que nos rodeia. Os quasares capturaram a imaginação de astrônomos e aficionados pelo espaço igualmente, e sua presença na cultura popular é um testemunho do assombro que geram. Como é que esses objetos tão distantes e enigmáticos chegaram a ser parte de nossas histórias? Filmes e até música. A fascinação pelos quasares não se limita apenas à sua natureza científica, mas também inspirou artistas e narradores a explorar temas de vastidão, mistério e poder cósmico. Uma das perguntas que surgem com frequência é: quão longe estão realmente os quasares? A resposta é surpreendente. Alguns quasares estão tão distantes que sua luz tem viajado em nossa direção por bilhões de anos. Essa jornada luminosa não só nos mostra como era o universo no passado, mas também nos convida a refletir sobre nossa própria existência em um cosmos tão vasto e antigo. Esse sentido de conexão com o universo é algo que ressoa em muitas obras de ficção, onde os personagens buscam respostas sobre seu lugar no mundo. As histórias de ficção científica frequentemente fazem referência aos quasares como pontos de luz na escuridão do espaço, servindo como faróis que guiam exploradores intergalácticos. Filmes e séries como Star Trek ou Interstellar utilizam conceitos de buracos de minhoca e viagens através de quasares para criar narrativas emocionantes sobre a exploração do universo. Nessas histórias, os quasares representam não apenas um destino, mas também uma esperança de descobertas e aventuras, além de nossa compreensão atual. Mas, como os quasares se relacionam com a cultura popular? Um exemplo claro é a música. Artistas de diversos gêneros têm feito referência a esses objetos astronômicos em suas letras, utilizando a imagem de um quasar para simbolizar a luz em momentos escuros ou como metáfora da busca por conhecimento e verdade. Esses guinhos culturais não apenas mostram a fascinação pelo cosmos, mas também refletem um desejo humano de explorar o desconhecido. A influência dos quasares se estende até mesmo à arte visual. Pintores e escultores encontraram inspiração na ideia desses faróis cósmicos, criando obras que capturam sua essência mística e a imensidão do universo. As interpretações visuais de quasares frequentemente evocam sentimentos de assombro e humildade, lembrando-nos que somos apenas uma pequena parte de um vasto e complexo universo. Dentro da literatura, os quasares são frequentemente utilizados como alegorias sobre a vida e a morte, o começo e o fim. Autores de ficção científica exploraram a ideia de que, assim como a luz de um quasar, nossas vidas podem ser impactantes e brilhantes, mesmo que apenas visíveis por um breve momento na vasta história do universo. Essas narrativas oferecem uma perspectiva única sobre a impermanência e a beleza da existência. A popularidade dos quasares também pode ser vista na educação. Livros e documentários para jovens introduziram as novas gerações no fascinante mundo da astronomia através desses objetos. Ao apresentar os quasares como fenômenos incríveis, desperta-se o interesse pela ciência e pela exploração do universo, inspirando futuros cientistas e astrônomos a continuar investigando. No entanto, a representação dos quasares na cultura popular nem sempre é cientificamente precisa. Às vezes, suas características são exageradas ou lhes são atribuídas propriedades que não possuem. Isso levanta uma pergunta interessante. É importante que a ciência e a ficção permaneçam separadas, ou a ficção pode ser uma ponte para compreender conceitos científicos complexos? A resposta a essa pergunta pode variar, mas o certo é que a conexão entre a ciência e a cultura popular é inegável. À medida que os quasares continuam a capturar a atenção das massas, sua relevância na cultura popular não mostra sinais de diminuir.
Cada nova descoberta sobre esses objetos cósmicos alimenta a curiosidade e a imaginação das pessoas, levando a mais obras de arte, canções e relatos que exploram o que significa viver em um universo tão vasto. Além disso, o fato de que os quasares sejam alguns dos objetos mais brilhantes e distantes que podemos observar nos lembra que sempre há mais a descobrir. Cada vez que um novo quasar é identificado, a porta se abre para novas perguntas e histórias que nos levam a explorar os limites do conhecimento humano. Essa constante descoberta é o que mantém viva a curiosidade e o desejo de entender nosso lugar no cosmos. Em resumo, os quasares não são apenas objetos de estudo no campo da astronomia. São símbolos da busca humana por conhecimento e conexão. Sua presença na cultura popular reflete um desejo universal de explorar, entender e encontrar significado em meio à imensidão do universo. E embora possam ser distantes e misteriosos, sua luz continua a iluminar as mentes e corações de quem olha para o céu, inspirando novas gerações a sonhar com as estrelas. Da próxima vez que você vir uma referência a um quasar em um filme ou uma canção, lembre-se de que não é apenas um fenômeno astronômico, mas um farol da curiosidade humana que continua a brilhar na escuridão do espaço. Os quasares são um dos fenômenos mais fascinantes do universo, e nesta sessão exploraremos sua relação com um mistério ainda mais profundo, a matéria escura. Mas, o que é realmente a matéria escura? Para entendê-la, devemos pensar no universo como um grande quebra-cabeça. Imagine que você tem todas as peças, mas algumas delas são invisíveis. Isso é o que acontece com a matéria escura. Não podemos vê-la diretamente, mas sabemos que ela está lá porque afeta o que podemos observar. Agora, digamos que os quasares são uma dessas peças brilhantes do quebra-cabeça. Eles são como faróis que iluminam nosso caminho, mas também nos dão pistas sobre o que está acontecendo no universo. Os quasares, por serem extremamente luminosos e distantes, nos permitem estudar a matéria escura de uma maneira única. Como? Através de sua luz, que viaja bilhões de anos até chegar a nós, nos contam histórias sobre as galáxias e as estruturas do universo em que se encontram. À medida que a luz de um quasar atravessa o espaço, pode interagir com a matéria escura que rodeia as galáxias. Essa matéria escura não emite luz, mas sua gravidade é como um ímã que afeta a luz dos quasares. Assim, quando observamos um quasar, não estamos apenas vendo sua luz direta, mas também como essa luz se curva e se distorce ao passar perto da matéria escura. Esse fenômeno é conhecido como lente gravitacional e é uma ferramenta poderosa para os astrônomos. O que isso nos diz sobre a matéria escura? Ao estudar essas distorções, os cientistas podem inferir a quantidade e a distribuição da matéria escura no universo. Pense nisso como se você estivesse usando um mapa para encontrar um tesouro escondido. A luz dos quasares é como a pista que o guia para a localização desse tesouro invisível. Dessa maneira, os quasares não são apenas objetos de estudo em si mesmos, mas também portadores de informações cruciais sobre a composição do cosmos. A conexão entre quasares e matéria escura também levanta perguntas intrigantes. Poderia ser que os quasares sejam indicadores da presença de grandes concentrações de matéria escura? Alguns cientistas sugerem que, ao observar um quasar, poderíamos estar vendo não apenas a luz do buraco negro supermassivo que o alimenta, mas também o ambiente em que se encontra, que é influenciado pela matéria escura. Isso abre a porta para novas teorias sobre como o universo se forma e evolui. Além disso, a matéria escura desempenha um papel fundamental na formação de galáxias. As simulações computacionais sugerem que sem a matéria escura, as galáxias não teriam gravidade suficiente para se unir e formar estruturas estáveis. Assim, os quasares, ao estarem no centro dessas galáxias, podem ser considerados como testemunhas desse processo. Eles são como faróis que nos iluminam não apenas a nós, mas também ao próprio universo, mostrando-nos como tudo se entrelaçou ao longo do tempo. No entanto, a relação entre quasares e matéria escura não termina aqui. Alguns pesquisadores estão explorando a possibilidade de que os quasares possam ser utilizados como ferramentas para medir a expansão do universo. Ao observar como a luz dos quasares é afetada pela matéria escura em diferentes períodos de tempo, os cientistas podem obter informações valiosas sobre como a densidade da matéria escura mudou ao longo da história do cosmos. Imagine que os quasares são como faróis em um oceano de mistérios cósmicos. À medida que navegamos nesse oceano, os quasares nos ajudam a identificar ilhas de matéria escura e a entender as correntes que as cercam.
Cada vez que um quasar é observado, é como se uma luz se acendesse na escuridão, revelando algo novo sobre o que está ao nosso redor. Apesar dos avanços na pesquisa, muitos enigmas permanecem. Por que a matéria escura parece ser tão abundante em certas regiões do universo? E que papel ela desempenha na vida e morte dos quasares? Cada resposta que encontramos gera novas perguntas, o que torna a pesquisa sobre quasares e matéria escura um campo emocionante e em constante evolução. À medida que continuamos explorando essa relação, é possível que descubramos que os quasares não são apenas objetos de interesse, mas também chaves para desbloquear os segredos do universo. A matéria escura pode ser o fio condutor que une todos os elementos do cosmos, e os quasares podem ser os faróis que nos guiam através dessa imensa rede. Em resumo, a conexão entre os quasares e a matéria escura é uma das áreas mais fascinantes da astronomia moderna. Nos convida a refletir sobre nossa compreensão do universo e a questionar o que acreditamos saber. À medida que continuamos a investigar, é provável que encontremos novas formas de ver o cosmos, e os quasares continuarão a ser protagonistas nessa história em constante desenvolvimento. Na próxima vez que observar um quasar no céu, pense em tudo o que ele representa. Não é apenas uma luz distante, é um lembrete de que o universo é um lugar cheio de mistérios e que cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar seus segredos. A matéria escura e os quasares são apenas dois dos muitos elementos que compõem esta maravilhosa aventura cósmica, e seu estudo nos ajudará a entender melhor nosso lugar no vasto universo. As missões espaciais têm sido fundamentais na nossa busca por entender os quasares, esses misteriosos faróis do universo. Desde que foram descobertos, esses objetos têm desafiado os astrônomos a pensar além do conhecido e a explorar novas fronteiras. Mas, quais são as missões que trouxeram luz sobre esses enigmáticos corpos celestes? Uma das primeiras missões notáveis foi o Telescópio Espacial Hubble. Lançado em 1991, este observatório tem proporcionado imagens surpreendentes de quasares ao longo dos anos. Você consegue imaginar ter um olho no espaço que pode ver a bilhões de anos-luz de distância? Hubble permitiu que os cientistas observassem a luz de quasares que se formaram no universo primitivo, oferecendo uma janela para a história cósmica. Através de suas potentes lentes, aprendemos que alguns quasares são tão brilhantes que podem eclipsar galáxias inteiras que os abrigam. Mas não só o Hubble esteve na busca. Em 1994, a missão do satélite Rosat, um telescópio de raios-x, se concentrou em detectar a luz emitida por quasares em comprimentos de onda que não podiam ser vistos com telescópios ópticos. Esta missão foi chave, pois revelou que muitos quasares emitem uma grande quantidade de energia na forma de raios-x. Por que isso é importante? Porque ajuda os cientistas a compreender melhor a natureza da energia que produzem e como se relacionam com os buracos negros supermassivos em seus centros. O satélite de raios Gama Fermi, lançado em 2009, também tem sido um grande aliado. Fermi nos permitiu explorar o universo em uma parte do espectro eletromagnético que antes era pouco compreendida. Você sabia que alguns quasares são fontes muito potentes de raios gama? Fermi forneceu dados que desafiaram as teorias existentes, mostrando que os quasares podem emitir mais energia do que se pensava anteriormente. Isso levou a novas perguntas sobre como essa energia é produzida e canalizada. Cada missão espacial trouxe fragmentos de informação que nos ajudam a juntar o quebra-cabeça dos quasares. Por exemplo, o Telescópio Espacial Kepler, conhecido por sua busca por exoplanetas, também contribuiu para o estudo de quasares ao observar mudanças em sua luminosidade. Mas o que isso significa? As variações na luz de um quasar podem fornecer pistas sobre sua estrutura interna e os processos que ocorrem perto do buraco negro central. É como se estivéssemos ouvindo um sussurro do universo que nos conta segredos sobre seu funcionamento. Mas nem tudo se baseia em observações. As missões espaciais também realizaram experimentos e simulações para entender melhor o ambiente dos quasares. Com a ajuda de supercomputadores, os cientistas puderam criar modelos que simulam o comportamento da matéria ao redor de um buraco negro supermassivo. Você consegue imaginar recriar um mini-universo em um computador? Essas simulações permitem que os pesquisadores observem como a matéria se acelera e se aquece enquanto gira ao redor do buraco negro, produzindo a energia que transforma os quasares nos titãs cósmicos que são.
Algumas missões também foram projetadas especificamente para buscar quasares no universo primitivo. A missão Euclid, que se espera lançar em um futuro próximo, se concentrará em mapear a estrutura do universo e estudar como as galáxias e os quasares se formaram ao longo do tempo. A pergunta que nos fazemos é: que descobertas Euclid nos revelará sobre os quasares que ainda não conhecemos? No campo da pesquisa de quasares, a colaboração internacional também tem sido fundamental. Telescópios de todo o mundo se uniram para observar simultaneamente quasares em diferentes comprimentos de onda. Isso permitiu que os cientistas obtivessem uma visão mais completa desses objetos. Você consegue imaginar uma equipe de pesquisadores de diferentes países, todos olhando para o mesmo ponto no céu, tentando desvendar o mistério de um quasar? Cada descoberta traz consigo novas perguntas. Cada descoberta sobre quasares não apenas nos ajuda a entender melhor esses objetos em si, mas também o universo como um todo. Como os quasares influenciam a formação de galáxias? O que nos dizem sobre a evolução do cosmos? Cada missão espacial traz mais uma peça para o quebra-cabeça, ajudando-nos a compreender o papel crucial que os quasares desempenham na história do universo. As missões espaciais não são apenas uma busca por informações, são uma odisseia na qual a curiosidade humana enfrenta a imensidão do universo. Através de telescópios e satélites, conseguimos decifrar parte da narrativa cósmica que envolve os quasares. Esses objetos são como faróis que nos guiam em direção a uma maior compreensão da natureza do espaço e do tempo. A exploração do universo não para aqui. À medida que a tecnologia avança, também avançam nossas capacidades de observar os quasares. A cada nova missão, nos aproximamos um pouco mais de responder às perguntas mais profundas da cosmologia. Que mistérios a próxima geração de telescópios e satélites nos revelará? A busca continua, e a cada descoberta, o universo se torna um pouco mais familiar, mas também um pouco mais complexo, desafiando-nos a continuar buscando respostas. Os quasares são fenômenos fascinantes que capturaram a imaginação de astrônomos e aficionados por igual. Mas, o que acontece quando esses faróis cósmicos colidem com buracos negros? A resposta a esta pergunta não é apenas intrigante, mas também nos oferece uma janela para um dos eventos mais espetaculares e enigmáticos do universo. Imagine um gigantesco redemoinho de luz e matéria, onde um quasar, com sua energia deslumbrante, se encontra em uma dança cósmica com um buraco negro supermassivo. Essa interação não é apenas um encontro casual, é um espetáculo de forças gravitacionais que podem desencadear uma série de eventos cataclísmicos. Mas, o que realmente acontece quando essas duas entidades se cruzam? Quando um quasar e um buraco negro se aproximam, desencadeia-se um fenômeno conhecido como acréscimo. Nesse processo, o buraco negro começa a atrair a matéria do quasar, que é composta por gás e poeira quente. Essa matéria, à medida que se aproxima do buraco negro, forma um disco de acréscimo brilhante que emite radiação intensa. De fato, esse processo pode ser tão poderoso que pode superar a luz de bilhões de estrelas juntas. Mas o que isso significa para o ambiente cósmico? A energia liberada durante esses encontros é tão imensa que pode influenciar todo um sistema galáctico. Por exemplo, a radiação emitida pode aquecer o gás circundante e, em alguns casos, pode até inibir a formação de novas estrelas. Isso é crucial para entender como os quasares afetam as galáxias em que residem. Mas como isso se relaciona com a vida dos quasares? À medida que um quasar consome a matéria que o rodeia, seu brilho pode variar drasticamente. Esse piscar de luz não é apenas fascinante do ponto de vista visual, mas também fornece pistas aos astrônomos sobre a natureza do quasar e seu buraco negro. Você já se perguntou como os cientistas podem medir essas mudanças e que informações podem obter delas? Os astrônomos utilizam telescópios potentes e técnicas de observação sofisticadas para estudar esses eventos. Ao analisar a luz emitida pelo quasar antes e depois de seu encontro com o buraco negro, eles podem obter informações sobre a velocidade do material que está sendo tragado e a quantidade de energia que é liberada. Mas, quais são as consequências disso para nossa compreensão do universo? Cada colisão entre um quasar e um buraco negro fornece dados valiosos que podem ajudar os cientistas a compreender melhor a evolução das galáxias e a dinâmica do cosmos. Esses eventos são como livros abertos, cada um revelando um capítulo da história do universo. No entanto, as perguntas não param por aí. Poderia o encontro entre um quasar e um buraco negro dar origem à formação de novos quasares?
A possibilidade é intrigante. Quando um buraco negro consome uma grande quantidade de matéria, seu crescimento pode ser explosivo, o que, por sua vez, pode dar origem a um novo quasar. Esse ciclo de nascimento e morte de quasares nos leva a refletir sobre a natureza cíclica do universo. Que outros segredos poderiam ser revelados através da observação desses encontros? À medida que os astrônomos continuam investigando, a tecnologia avança e nos permite observar eventos que antes eram invisíveis. Por exemplo, os telescópios de próxima geração estão projetados para captar a luz dos quasares em diferentes comprimentos de onda, o que fornece uma imagem mais completa do que ocorre durante esses encontros. Quais serão as próximas revelações sobre o comportamento dos quasares e dos buracos negros? As colisões entre quasares e buracos negros não são apenas um espetáculo visual, mas também são cruciais para a compreensão da matéria escura. À medida que esses fenômenos liberam energia e matéria, podem oferecer pistas sobre a composição do universo. Até que ponto esses eventos podem nos ajudar a desvendar o mistério da matéria escura que parece compor a maior parte do cosmos? A complexidade dessas interações nos lembra que o universo é um lugar cheio de surpresas. À medida que os cientistas desvendam os segredos dos quasares e dos buracos negros, cada descoberta abre novas perguntas e possibilidades. Que novas teorias surgirão a partir da investigação desses fenômenos extremos? À medida que se avança nesse campo, os quasares continuam sendo uma área de estudo vibrante e cheia de potencial. A colisão entre um quasar e um buraco negro não é apenas um evento isolado. É uma chave para desbloquear os mistérios do universo e compreender melhor o tecido do cosmos. Que outro tipo de fenômenos cósmicos poderia estar à espreita na escuridão, esperando para ser descoberto? Os quasares e buracos negros em colisão são um poderoso lembrete da grandeza do universo e de nossa curiosidade inata. Através da exploração e da descoberta, continuamos buscando respostas para as perguntas que nos intrigaram por séculos. Que outras maravilhas nos aguardam nas profundezas do espaço e do tempo? Os quasares são como faróis na imensidão do cosmos, iluminando nosso entendimento do universo. Mas, o que os torna tão especiais? Atualmente, os quasares não são apenas fascinantes, mas também cruciais para nossa compreensão da astronomia moderna. À medida que exploramos o vasto tecido do espaço, os quasares emergem como ferramentas poderosas que nos ajudam a desvendar os segredos do universo. Primeiro, consideremos seu papel na formação das galáxias. À medida que os astrônomos observam quasares distantes, percebem que esses objetos não são apenas pontos brilhantes no céu, são testemunhas da evolução galáctica. Quando um quasar brilha intensamente, muitas vezes indica que está alimentando um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia. Essa interação pode influenciar a formação de estrelas e o crescimento da própria galáxia. Imagine um farol que não apenas guia barcos, mas também ajuda a criar novas terras. Não é apenas seu brilho que chama a atenção. A luz dos quasares pode nos contar histórias sobre o universo. Através de seu espectro, os cientistas podem analisar a composição química do meio que os rodeia. Isso permite entender como os elementos se formaram no cosmos e sua distribuição no espaço. Que segredos esconde a luz de um quasar? A resposta está nos átomos e moléculas que brilham em seu espectro, revelando a história de seu entorno. Além disso, os quasares são fundamentais para medir distâncias no universo. Como sabemos quão longe estão? Através da relação entre seu brilho e sua distância, os astrônomos podem utilizar quasares como escalas cósmicas. Isso não apenas ajuda a entender a estrutura do universo, mas também oferece pistas sobre sua expansão. Assim como um viajante utiliza faróis para navegar por águas desconhecidas, os cientistas utilizam quasares para mapear o vasto oceano do espaço. No contexto da matéria escura, os quasares também desempenham um papel intrigante. Existem teorias que sugerem que a matéria escura, essa substância misteriosa que não podemos ver, poderia influenciar a formação e o comportamento dos quasares. Poderia ser que esses faróis do universo sejam, de alguma forma, guiados ou alimentados por forças que ainda não entendemos completamente? A resposta a essa pergunta poderia mudar nossa visão do cosmos. A conexão dos quasares com os buracos negros também destaca sua importância. Quando um buraco negro devora matéria, libera uma quantidade imensa de energia, tornando o quasar um objeto extremamente brilhante. Isso não apenas permite a observação desses fenômenos distantes, mas também fornece informações sobre a natureza dos buracos negros. O que ocorre na fronteira entre um quasar e um buraco negro?
essa interação é um campo de estudo fascinante. Os quasares também têm sido protagonistas na busca de vida em outros lugares do universo. Ao estudar como se comportam os quasares, os cientistas podem deduzir condições que poderiam ser favoráveis para a vida em outras galáxias. Nesse sentido, os quasares são como lições do passado que poderiam nos guiar em nossa busca por vida além da Terra. A tecnologia também avançou graças ao estudo dos quasares. À medida que desenvolvemos melhores instrumentos para observar esses objetos, foram criados telescópios mais potentes e precisos. Esses avanços não se aplicam apenas ao estudo de quasares, mas também beneficiam toda a astronomia. Quem diria que estudar um quasar poderia nos levar a descobrir mais sobre nosso próprio lar no universo? Os quasares continuam sendo uma área de pesquisa ativa. Novas missões espaciais estão sendo projetadas especificamente para estudar esses objetos. Com cada descoberta, nossa compreensão do cosmos se expande e novas perguntas surgem. Que mistérios ainda nos aguardam no vasto universo? Os quasares nos lembram que, apesar do que já aprendemos, há muito mais a explorar. À medida que os cientistas se aprofundam no estudo dos quasares, também estão descobrindo mais sobre o tempo em si. A luz dos quasares nos permite observar o universo como era no passado. Cada brilho de luz é como um eco de épocas perdidas, permitindo-nos olhar para trás na história do universo. Que histórias contam esses ecos de luz? Os quasares, em sua essência, são como uma ponte entre o presente e o passado, e entre o microcosmo de nosso sistema solar e o macrocosmo do universo. Eles se tornam faróis que iluminam não apenas o espaço, mas também nosso conhecimento e curiosidade. Com cada nova descoberta, os quasares desafiam nossa imaginação e nos impulsionam a continuar explorando. Finalmente, a importância dos quasares na astronomia moderna não pode ser subestimada. Eles são mais do que apenas objetos brilhantes. São ferramentas que nos ajudam a desvendar os segredos do universo. Desde a formação de galáxias até a evolução do cosmos, os quasares nos guiam em nossa busca por compreender nosso lugar no vasto e misterioso universo. Cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas. E cada quasar que observamos é um lembrete de que sempre há mais a descobrir. Os quasares são como faróis cósmicos que iluminam o vasto oceano do universo, mas quais são as perguntas que ainda nos restam para responder sobre eles? À medida que os cientistas continuam sua pesquisa, novas portas se abrem para o conhecimento. Por exemplo, como os quasares afetam a formação de galáxias no universo primitivo? Esta é uma das muitas perguntas que os astrônomos se fazem hoje em dia. Ao estudar a radiação intensa dos quasares, podemos entender melhor como as galáxias se desenvolveram e como o universo evoluiu ao longo de bilhões de anos. A tecnologia avança a passos largos e, com ela, a maneira como observamos esses fenômenos cósmicos. Os telescópios de última geração, como o Telescópio Espacial James Webb, estão permitindo que os pesquisadores olhem mais para trás no tempo do que nunca. Que descobertas surpreendentes nos aguardam nesta nova era de exploração. Cada observação nos oferece um pequeno vislumbre do passado, revelando quasares que existiram quando o universo ainda era jovem. É como se tivéssemos uma máquina do tempo que nos permite ver como toda a matéria que nos rodeia se formou. Mas não se trata apenas de observar. A interpretação dos dados coletados é igualmente crucial. Por exemplo, ao analisar a luz emitida por um quasar, os cientistas podem identificar a composição dos elementos em seu entorno. Que segredos essa luz nos revelará sobre a formação dos elementos no universo? Ao entender melhor como esses elementos são criados e distribuídos, podemos obter pistas sobre a história de nossa própria galáxia. A Via Láctea é um quebra-cabeça cósmico que os astrônomos estão ansiosos para resolver. Além disso, os quasares oferecem um campo fértil para teorias sobre a matéria escura e a energia escura, esses mistérios que ainda nos eludem. Poderiam os quasares ser a chave para desvendar o papel da matéria escura na estrutura do universo? À medida que os pesquisadores se aprofundam nesses temas, é possível que encontrem conexões inesperadas que transformem nossa compreensão do cosmos. Não podemos esquecer a importância da colaboração internacional na pesquisa de quasares. Astrônomos de todo o mundo estão trabalhando juntos, compartilhando dados e observações para construir uma imagem mais completa. Que sinergias poderiam surgir dessas colaborações? A união de diversas perspectivas e ideias pode levar a descobertas que um único grupo não poderia alcançar. A ciência é um esforço coletivo,
e os quasares são o terreno perfeito para que essa colaboração floresça. À medida que exploramos o futuro da pesquisa sobre quasares, também devemos considerar o impacto da inteligência artificial na análise de dados. Com a quantidade massiva de informações que é gerada, a IA pode desempenhar um papel fundamental na identificação de padrões e anomalias. Poderá a inteligência artificial nos ajudar a descobrir novos quasares que ainda não observamos? A combinação da astrofísica e da tecnologia de ponta promete revolucionar nossa compreensão do universo. A educação e a divulgação científica também são cruciais nesta jornada. Comunicar nossas descobertas de maneira eficaz ao público é essencial para manter o interesse na astronomia. Como podemos inspirar as futuras gerações a continuar explorando os mistérios do cosmos? Ao compartilhar histórias cativantes sobre quasares e sua influência no universo, podemos motivar jovens cientistas a se juntarem a essa emocionante busca pelo conhecimento. Por outro lado, a pesquisa sobre quasares também tem implicações na busca por vida em outros lugares do universo. Se os quasares influenciam a formação de galáxias, poderiam também proporcionar condições propícias para o surgimento de vida? Essa interconexão entre os quasares e a possibilidade de vida nos leva a refletir sobre nosso lugar no cosmos e sobre a natureza da própria existência. Não esqueçamos que os quasares podem ser indicadores de fenômenos mais amplos, como a expansão do universo. A maneira como interagem com outros objetos astronômicos poderia nos fornecer pistas sobre a natureza da energia escura. Poderiam esses faróis cósmicos ser as chaves para entender como o universo se comporta em grande escala? A busca por respostas a essas perguntas não é apenas emocionante, mas também fundamental para a nossa compreensão do cosmos. Finalmente, à medida que avançamos para uma nova era de descobertas, é importante manter a curiosidade e a imaginação. Os quasares são apenas uma parte do vasto quebra-cabeça do universo, mas seu estudo nos impulsiona a continuar explorando. Que maravilhas nos aguardam no horizonte? A pesquisa sobre quasares está longe de terminar. Com cada nova geração de telescópios e com cada avanço em tecnologia, estamos mais perto de desvendar os segredos que o universo tem guardados para nós. Em conclusão, o futuro da pesquisa sobre quasares é brilhante e cheio de potencial. As perguntas que ainda restam para serem respondidas são inúmeras, e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender nossa existência e a do universo em sua totalidade. A exploração desses faróis cósmicos não apenas nos ilumina sobre o passado, mas também nos guia em direção ao futuro. A aventura apenas começa. Os quasares, essas extraordinárias luzes do cosmos, nos ensinaram tanto sobre a natureza do universo. O que são realmente? Essas potentes fontes de energia, a bilhões de anos-luz de distância, não apenas iluminam nosso céu noturno, mas também iluminam nossa compreensão do passado e do futuro do espaço. Neste fascinante viagem, exploramos como os quasares atuam como faróis na escuridão do universo, revelando segredos que de outra forma permaneceriam ocultos. Ao olhar para o céu, alguém pode se perguntar: por que os quasares são tão importantes? A resposta reside em sua capacidade de nos contar sobre a história do cosmos. Imagine que cada quasar é uma cápsula do tempo, enviando sua luz através do vasto vazio do espaço. Essa luz pode ser um eco de épocas em que o universo era jovem e caótico, permitindo-nos vislumbrar como se formaram as primeiras galáxias e como evoluiu nosso próprio lar no cosmos. A energia que liberam é, em muitos sentidos, um mistério. Embora saibamos que os quasares são alimentados por buracos negros supermassivos, as dinâmicas que levam à sua formação e ao seu brilho são complexas. O que faz com que um quasar seja tão poderoso? Eles estão gerando energia a uma taxa surpreendente e, em seu núcleo, o material que cai no buraco negro produz uma explosão de luz e radiação. Esse processo é como uma dança cósmica, onde o caos se transforma em luz, e essa luz pode ser observada até da Terra. Na busca do conhecimento, os quasares também nos ajudam a entender melhor a estrutura do universo. Você já pensou em como se formam as galáxias? Os quasares desempenham um papel crucial nesse processo, atuando como catalisadores que influenciam seu entorno. Ao liberar enormes quantidades de energia, podem afetar a formação de novas estrelas e a evolução da matéria galáctica. Essas interações são fundamentais para compreender como se teceu a trama do universo que conhecemos hoje. Ao falar de quasares, não podemos ignorar sua relação com os buracos negros. Esses gigantes invisíveis são fundamentais na história dos quasares.
pois cada quasar se situa no coração de uma galáxia, onde reside um buraco negro supermassivo. A conexão entre ambos é como uma história épica de poder e luz, onde o buraco negro alimenta o quasar, e este, por sua vez, ilumina o universo. Essa relação é um lembrete de como todos os elementos do cosmos estão interconectados. As investigações sobre os quasares são fascinantes e continuam revelando novas descobertas. A luz que emitem não é apenas brilhante, mas também contém informações valiosas sobre sua composição e o ambiente que os rodeia. Que segredos essa luz está nos contando? Cada fóton que viaja através do espaço é uma peça do quebra-cabeça cósmico. E os cientistas estão trabalhando incansavelmente para decifrar sua mensagem. À medida que olhamos para o futuro, o que nos reserva o estudo dos quasares? As missões espaciais estão sendo projetadas para aprofundar esses mistérios. Com telescópios cada vez mais avançados, a exploração de quasares está se tornando um campo vibrante da astronomia. Poderíamos descobrir novas classes de quasares ou desvendar fenômenos que ainda não imaginamos? A curiosidade humana não tem limites, e cada resposta traz consigo novas perguntas. Através dos séculos, os quasares capturaram nossa imaginação, não apenas na ciência, mas também na cultura popular. Desde filmes até livros, sua presença inspirou gerações. Esse fenômeno cósmico foi interpretado de múltiplas maneiras, refletindo nossa própria busca por compreensão em um universo vasto e muitas vezes desconcertante. Como esses conceitos científicos se transformam em narrativas que ressoam com o público? A ciência e a arte estão, mais do que nunca, entrelaçadas. Ao refletir sobre a importância dos quasares, é vital lembrar que cada um deles é um testemunho da história do universo. Eles nos oferecem uma janela para o passado, revelando não apenas a evolução das galáxias, mas também a do próprio cosmos. Quão longe podemos chegar em nossa compreensão dessas luzes brilhantes? Talvez, em nossa tentativa de desvendar seus segredos, descubramos detalhes sobre a própria natureza do tempo e do espaço. Em conclusão, os quasares são muito mais do que simples pontos de luz no céu. São faróis que iluminam o caminho para o entendimento do universo, revelando segredos e desafiando nossa imaginação. À medida que avançamos em nossa exploração, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar o mistério do cosmos. Assim, mantenhamos nossos olhares no céu e nossos corações abertos ao que ainda está por vir. A aventura de entender os quasares, e portanto o nosso universo, apenas começa.